Sagitário. Sagitário, esse mês vocês vão perceber um maior ânimo, uma maior vitalidade. É como se vocês estivessem percebendo um momento assim de mais força no agir, mais animados, né? Vamos resolver, vamos fazer. E aí ele fala de uma grande inquietação, resolvendo os conflitos. É para resolver, vamos fazer. E ele fala, buscando uma nova estrutura interna. Então ele mostra mais paciência, ele mostra, muitos de vocês podem estar guardando dinheiro. É muito importante, outra vez eu vou repetir, a gente aqui não tem como eu falar para todos vocês, é uma leitura geral. Então se não estiver batendo os assuntos que a gente estiver falando, procura a lua, procura o ascendente, porque daí talvez ressoe melhor com o momento de vocês. Porque o Sagitário este mês, ele vai provavelmente estar guardando um pouco de dinheiro. Ele fala de um início novo, uma ideia nova, construindo algo novo. Pode ser um negócio, pode ser uma nova sociedade talvez, ou um novo negócio mesmo. E ele fala, ainda se sentindo de alguma forma restringido. De alguma forma não dá para ser feito exatamente como vocês querem. E aí ele fala, desequilibrado mentalmente, ainda não conseguindo organizar as ideias, né? Então entra uma agitação, um certo estresse que aparece inclusive no lar. E aí vocês não têm cabeça para estudar nada, vocês não têm cabeça para poder ter o equilíbrio mental, para poder resolver e tomar as decisões necessárias, né? Ó, a carta mostra aqui necessidade de equilíbrio mental e equilíbrio espiritual. Quando apareceu, há quase um ano atrás, essa carta apareceu em vários jogos. Foi quando eu falei, façam a cura. A cura é uma energia de equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual e equilíbrio mental. Essa cura, ela o mais importante dela é a gente perceber o quanto a gente se equilibra para poder tomar as decisões, porque o tarô não vai tomar decisão por vocês, não tem como. E aí ele mostra assinatura de papéis, assinatura de contratos, mas é uma luta interna mesmo, e isso gerando um estresse, e esse estresse gerando consequências dentro de casa. E aí quando isso, eu pergunto o que está por baixo disso, ele mostra, é como se eu tivesse que mudar de alguma forma o que eu acredito como filosofia de vida. Eu tenho que fazer de uma maneira diferente o que eu estou acostumada a fazer no meu dia a dia. Então, baseado nisso, ele diz, é um momento de inovação, de satisfação. É um momento assim, que eu sinto que estou mais restringido, sim, mas em função de algo maior, em função de algo que eu enxergo lá na frente. E aí ele fala, comunhão, quando essa carta vem a gente diz assim, no lar, na casa, eu estou conseguindo conversar mais, colocar minhas questões mais, ter um diálogo em família, e isso é muito importante. Um bom momento para as pessoas que lidam com qualquer assunto ligado à arte, marketing, moda, coisas de cabelo, tendências, né? Os artistas também. E aí ele fala, maior responsabilidade, vocês atraindo para vocês tudo que vocês querem e uma maior liberdade no trabalho. Então, existe assim, um certo cansaço físico, sim, mas uma maior liberdade. E aí, vocês, apesar da sensibilidade, as questões emocionais, elas começam a melhorar. Quem tiver com alguma questão de saúde também está melhorando. Lembrando sempre o quanto a emoção, porque aqui ele mostra se consumindo, preocupado, só pensando, o quanto isso gera questões de saúde. E aí ele fala preocupações financeiras e incerteza, ligado ao trabalho e ao dia a dia. Então eu diria assim, a questão financeira tem que poupar, tem que, vamos dizer, ter um objetivo. Então eu guardo para construir algo, e aqui ele mostra um início novo. As coisas são mais lentas talvez do que vocês queiram, né? Ele fala que não está tendo muito diálogo com
com os outros, né? Como se vocês estivessem num momento mais quietos, internamente vendo como vão fazer, talvez em função da decisão que precisa ser tomada. Outra vez ele mostra, olha, a dúvida com relação a uma aliança. E aí essa aliança pode ser profissional e pode ser pessoal. A questão pessoal, eu diria que aqui mostra uma estabilidade, apesar do estresse, apesar do nervosismo, mostra uma estabilidade. Mas ela também pode indicar isso quando a gente vê no romance uma dúvida, uma necessidade de decisão. Aí não adianta, aí tem que ser individual para a gente entender a história. E aí ele mostra, nesta carta, por exemplo, pode simbolizar a quebra de um casamento, mas aí vai depender de um outro histórico que aí fica para cada um mesmo, né? A carta do Sol, aqui ela mostra o quê? É a hora de eu trazer para a consciência o que eu não estou conseguindo perceber, buscando a minha verdade, o que é importante para mim. E muitos vão ter que deixar para trás algo que se dedicaram. Então vamos dizer assim que eu tenha me dedicado muito ao trabalho durante muito tempo e agora eu vejo que é a hora de não gastar minha energia mais ali. E aí é a hora de uma outra oportunidade, mas isso gera conflito e gera estresse. Mas outra vez ele mostra um momento de renascimento. Então toda essa mudança que vai acontecer é para parar de fingir que está tudo bem e realmente perceber que a mudança vai ser para melhor. Existe uma desestrutura interna, muitos de vocês vão estar naquele sentido assim, eu não acredito mais em nada, nada acontece comigo, não é nada disso. E muitos vão até questionar o lado religioso, o lado espiritual. Tipo, por que só para mim não acontecem as coisas e tal? Então existe uma desestrutura interna. Se a gente estiver aqui falando de questões de justiça, não é um momento favorável. Muitos de vocês podem querer largar a faculdade, podem querer largar o trabalho, podem querer assim abrir mão de coisas que são importantes hoje, que vocês resolvem que não querem mais. E aí ele fala, por não se sentirem preparados para o desafio que se apresenta, mas a carta mostra proteção espiritual e uma notícia chegando que vai ser uma mudança favorável. E ele diz assim, sem objetivo. É como se eu estivesse no meu dia a dia sem ver qual é o objetivo daquilo que eu estou fazendo. E aí eu estou me sacrificando, me estressando, fazendo coisas que eu vou questionar, né? E aí ele mostra muito desconfiados, muito assim, sem saber como fazer, planejando. Muitos aqui vão estar preocupados com a mãe, né? Com a figura da mãe e diante de novos valores. Então é assim, para que a mudança ocorra na minha vida, eu preciso buscar novos valores, repensar, mesmo de uma forma lenta, e mudando o meu ponto de vista. Dá um passinho para trás e olha de um outro ângulo, como se você fosse uma terceira pessoa diante daquela situação. E aí ele fala, ajuda de amigos, novos projetos, momento de evolução. Evolução nas questões de trabalho. E aí ele mostra, deixando para trás toda a desilusão do passado. Então, é o momento de olhar o que não me satisfaz mais e abrir mão, sim. Trazer à consciência a verdade, o que é bom para mim. E aí ele diz, mais quietos, né, mais reservados, mas ele fala a necessidade de uma decisão. Então é assim, eu estou decepcionado com uma questão, vou dar um exemplo, eu estou decepcionado com o meu casamento, fingindo que está tudo bem, mas eu sei que eu preciso tomar uma decisão. Mas ao mesmo tempo, eu não quero largar, porque tem coisa ali boa, então eu fico naquela dúvida, e aí eu não estou vendo objetivo para isso, porque eu estou abrindo mão de coisas importantes para mim. Então a gente fala, precisa ter mais diálogo, porque a carta do eremita mostra que não está tendo conversa. Então vamos pegar uma cartinha para ver qual vai ser a mensagem desse mês para o Sagitário. Vamos ver qual é a mensagem que sai aqui para vocês. A mensagem é, eu respeito as suas escolhas. Um bom mês para vocês.